Segundo, bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia. Na última aulinha nós terminamos falando do utilitarismo, que eu esqueci de mencionar um detalhe, que é uma corrente criticada por outras correntes filosóficas por causa dos seguintes pontos. Porque, como ele é chamado, de certa forma, de consequencialismo, o utilitarismo abre espaço para você tomar algumas atitudes imorais, além de nem sempre. Lembra que o utilitarismo, de certa forma, prevê que você tome atitudes que, de certa forma, valorizem e tenham como objetivo final o bem de todos, porém, você nem sempre sabe as consequências de suas ações para você tomar essas atitudes, correto? E, além disso, a questão de você prever as consequências de suas ações também ser algo que é limitado e nem sempre muito determinante. Você pode até tentar prever as consequências, algumas consequências do que você vai fazer. É óbvio, então tem situações que você for um cara bem babaca, você vai ser odiado em algum momento. E, então, algumas coisas são previsíveis, porém você prever com exatidão todas as suas consequências é muito vago, é muito finito como você pode trabalhar com isso. Então, por isso, o utilitarismo vai ser muito criticado por diversas outras correntes, ok? Isso é um ponto que eu acho interessante de finalizar em relação a isso. Em outro destaque, que o Bentham, que eu adoro falar esse nome em inglês, Bentham, ou Bentham, como você quiser dizer, ou Bentham, depende de como você pronunciar também, mas o Jeremy Bentham, não consigo falar isso sem soar que eu estou querendo falar inglês over. Mas enfim, ele também desenvolveu o conceito do panoptismo, que justamente é uma expressão que dá uma visão total, né, que resultou em um projeto arquitetônico arredondado concebido para favorecer a vigilância de pessoas. Então, essa questão de visão total, onde nós podemos ver que essa questão levantada pelo Jeremy, onde a gente pode observar essa questão da vigilância. Bom, pessoas, em presídios, funciona assim. Essa construção arquitetônica visando uma visão total, né, de acordo com essa ética utilitarista, seria moralmente correto você ter uma visão total das coisas, porém, eu não sei se a vigilância custa menos do que uma punição, porém eles vão dizer que sim. E também a gente pode levar em questão se a vigilância desse nível é algo moral. Porque por mais que a gente tenha essa arquitetura de um lugar central para vigiar tudo ao seu redor, essa arquitetura foi aplicada em presídios, nós podemos ver essa arquitetura presente também em algumas escolas. Então, essa vigilância total, da visão total, inspirou coisas que eu acredito que não era a intenção do movimento. Você já pararam para pensar em relação a isso? Como que algumas escolas realmente se parecem, tem uma arquitetura parecida com uma prisão. Então, porque você não pode sair e etc. Então, entra numa questão moral aí dessa vigilância, teoricamente, pelo panoptismo e como que ela é instaurada e se ela é moral. A gente vai discutir isso em nossa aulinha, mas eu acho meio estranho. E aqui vamos falar agora de um cara bem conhecido, num conceito aí de transvaloração, um cara conhecido aí como Friedrich Nietzsche, um cara que vai sempre falar sobre o bom, o que seria o conceito de bem, o que seria moral, o que seria amoral, e ele vai dar uma ênfase que para ele não existe uma moral fixa, existem diversos conceitos e valores morais, e ele questiona esses valores morais definidos, de forma não só o bem e o mal, mas Nietzsche ele vai estar muito preocupado em deixar claro para a gente, de certa forma, que não existe um valor moral definido, assim, e que cada um, teoricamente, tem diversas morais dentro de si. Então, de certa forma, todos nós temos desejos, paixões, experiências, e isso vai influenciar nos valores morais de cada um, né? Inclusive, esse ponto que eu acabei de citar é chamado de aspecto dionisíaco, que é justamente esses impulsos vitais dos seres humanos, né? E ele vai definir justamente a liberdade da gente manifestar essas sensações e esses sentimentos, inclusive, né, através da nossa moralidade. Acho que é difícil a gente pensar isso distante
isso distante disso, né? E essa transvaloração que ele quer dizer é justamente ele quer inverter esses valores que ele considera radicais aí, e defendidos por uma tradição racionalista. Então, de certa forma, esses valores morais definidos, ele questiona por que eles são considerados morais, ele questiona por que eles são, de certa forma, repassados adiante e tão definidos, sólidos e aceitos, né, de certa forma, com, isso é um valor moral, ok. Então, uma das outras coisas que ele vai dizer inclusive tem umas frases polêmicas, Nietzsche, né, que ele vai dizer que Deus está morto em algum momento, e esse Deus não é necessariamente o Deus religioso, e tem todo um sentido além. Então é um filósofo bem complexo, da gente ver ele em uma aula apenas, eu vou acabar voltando nele em algum momento, porque eu defino ele bem importante, pode inclusive dividir alguns segmentos, a gente discutir o que cada segmento quer dizer aqui, e a gente tenta chegar em algum consenso sobre a obra dele. Mas um outro ponto que vai defender é a vontade de potência, que no conceito que definiu no manual de vocês, na página 11, aqui no primeiro parágrafo, vai dizer o seguinte, que faria surgir novas formas a todo instante. Esse impulso não era atribuído apenas ao ser humano, mas a toda a natureza. Segundo ele, o mundo apresentava uma eterna mutação e um movimento perene, pois a cada mudança seguia-se e outra infinitamente. Tem outro pensador aí, um tal de Heráclito, que dizia que tudo ainda estava por vir e que tudo é resultado do eterno confronto dos opostos, que parece um pouquinho o que ele está falando, dessa eterna mudança, essas mudanças constantes, e que essa mudança vem, essa sensação dessa mudança vem inclusive da natureza, este impulso que não é só do ser humano, mas o ser humano logo obviamente também tem a sua natureza como origem, né? E acho interessante que para ele a palavra bom para ele tem às vezes os conceitos de nobre, de forte, aristocrata, e tudo isso da carga moral da palavra bom, e não só na questão do que significa ser bom mesmo. Então o bem para ele não é necessariamente benevolência ou bondade, mas como nobreza, excelência, força de que você é capaz. Então aí vai entrar um outro conceito dele, né? Que o homem nobre, ele vai além do homem. E ele se espelharia em heróis de antigas, tanto de antigas histórias gregas, como antigas histórias mesmo, inclusive mitológicas. Ele vai dizer que nesse conceito do homem, ele além do que é ser homem, ele vai chamar por algumas vezes do que seria super-homem. Isso é interessante também. Que isso, provavelmente, talvez, vocês já ouviram falar desses conceitos que Nietzsche levanta, são complexos, né? Então, acredito que eles não sabiam, vocês não imaginavam a definição, mas eles, ao mesmo tempo, eles são bem populares. Então, eu gostaria de fazer uma leiturazinha sobre esse conceito que eu falei do homem, na página 11, novamente, lá no penúltimo parágrafo. Uma dessas estratégias baseada no temor à vida seria a invenção de outra vida após a morte como recompensa pelos sacrifícios dos impulsos vitais. Ele também questiona esse negócio do vida após a morte e como a religiosidade trabalha isso. Segundo Nietzsche, essa atitude contrasta com o homem nobre, o além do homem, que, espelhando-se no ideal guerreiro das antigas tragédias gregas, afirmaria sempre sua força, recebendo com alegria e coragem o próprio destino. Portanto, o indivíduo verdadeiramente forte seria aquele que não negasse a vida, que não submetesse os seus instintos a favor de outra realidade, por não precisar desse recurso, aceitando a transitoriedade da vida e do seu caráter de jogo. Basicamente, o que ele quer dizer? Lembra que eu acabei de falar agora da questão que ele vai defender essa questão dos impulsos humanos, que os seres humanos têm os impulsos da vida mesmo, inclusive chamado de aspecto dionisíaco. E ele vai dizer que não é certo a gente negar esses sentimentos, negar esses aspectos humanos do ser humano mesmo, esses impulsos que o ser humano tem. Não seria correto da gente ter essa negação com esse sentimento, que a gente estaria, de certa forma, se colocando à disposição e sendo limitado, de certa forma, até a nossa vivência estaria sendo limitado com base em algo que tira e não deixa a gente ter livremente os nossos impulsos vitais. Aí abre espaço para diversos questionamentos, se aí também não abrir espaço para alguma imoralidade, não é mesmo? Porém, um outro destaque que eu acho interessante, ele vai falar sobre que muitas vezes o indivíduo ele está sob o domínio, os mais fracos, né, se colocam sob o domínio de uma moral.
e ele segue essa moral, mesmo que ele não acredite, ele segue com medo da solidão. E esse cara provavelmente seria fraco no conceito de Nietzsche, por seguir uma moral, se sente impotente, não sente coragem de quebrar essa moral e seguir o que ele acredita. E quantas pessoas você sabem que muitas vezes falam, se posicionam de alguma forma, que ele não acredita de verdade naquilo, mas ele o faz porque é moralmente aceito, ele o faz porque a sociedade aceita, e para ficar bonito para os outros, de certa forma, ele não questiona, então ele submete a moral de outra pessoa para não se sentir sozinho. A pessoa às vezes tem sentido de falar algo muito diferente, ser recriminada e se fugir da curva. Inclusive é usada uma metáfora das ovelhas, que as ovelhas geralmente elas seguem o que a outra ovelha faz. Enfim, pessoal, tem muita discussão, não dá para discutir isso só nessa aulinha, eu quis deixar aberto mesmo para a gente conversar juntos agora, ok, pessoal? Então, até já!